da Secretaria de Cultura já faz bastante tempo. A Secretaria de Cultura tinha mapeado na cidade os vários lugares onde se achava que deveriam ser implantados novos equipamentos culturais, né? Então a gente esteve estudando na Zona Leste, Itaquera, cidade de Tiradentes, esteve estudando na Zona Norte, lá ao lado de Perus, vários lugares, e um dos lugares era a Vila Prudente. A ideia era se fazer um teatro, né? A ideia é se fazer um teatro em Vila Prudente, um equipamento que se achou que era importante para o bairro, para a região. Na Secretaria de Cultura, a gente tem uma certa experiência de que o equipamento cultural ele deva ter um uso bastante intenso, né? Há um investimento grande para se construir cada um desses edifícios, e a ideia então é que ele seja utilizado pelo maior número de pessoas. E a gente sabe que um teatro é algo que funciona com um horário mais ou menos demarcado, né? Você tem as apresentações, grande parte dessas apresentações inclusive acontecem à noite, e até a gente corria o risco de ter um equipamento, né? Se a gente tem somente um teatro, como na década de 50 foram feitos, ele é um equipamento subutilizado. Então, a gente tem pensado sempre esses teatros junto com mais algumas atividades. Aqui no caso, nos pareceu que seria importante que a gente tivesse algumas oficinas, né? Oficina de teatro, oficina de dança, oficina de música, que desse um cotidiano de atividades e de presença de público nesse lugar, né? Normalmente os teatros são usados também por grupos de teatro do bairro, da região, então o próprio edifício poderia ter um uso desse tipo e, além disso, alguns outros espaços que permitissem atividades mais cotidianas. Muito bem. Quando a gente iniciou o trabalho aqui em Vila Prudente, foi indicado uma área na Avenida Jacinto Menezes Palhares, e a gente fez um primeiro estudo para esse lugar e veio apresentar aqui, e houve uma grande discussão. Essa área que a gente desenvolveu esse estudo foi uma área, na época, apontada pelo subprefeito, né? A Secretaria de Cultura ela não tem condição de descobrir os lugares onde há terrenos públicos, onde há áreas onde é possível se instalar esses equipamentos. Então, normalmente, há esse contato com a subprefeitura, com quem é da região, que nos indica o lugar. Uma primeira observação do local nos pareceu interessante, né? Porque ele poderia ser distante dos principais meios de transporte, podia ser um lugar isolado, um lugar com algum problema de enchente ou qualquer coisa do tipo, e lá não nos pareceu que houvesse esse tipo de problema. Então nós fizemos um primeiro estudo e apresentamos, e essa apresentação foi um tanto quanto tumultuada, e houve uma discussão muito grande se devia ser aquele lugar, se devia ser outro, e a coisa, de uma certa forma, não foi muito para frente, porque havia uma dúvida muito grande em relação ao lugar. Posteriormente, então, em função de toda essa discussão, foi apresentado um outro lugar aqui do lado do Centro Esportivo Arthur Frederich. Houve um contato com a Secretaria de Esportes na época, e a Secretaria de Esportes se mostrou muito favorável, disse que tinha maior interesse que fosse feito, então, esse teatro junto ao Centro Esportivo. Aí nós, então, fizemos um outro estudo. Muito obrigado. Porque o terreno aqui do Centro Esportivo ele é bastante diferente. O da Avenida Jacinto Palhares, o terreno em relação à rua subia. A área que nos foi destinada aqui descia, né? Mas era uma área também muito interessante. E nós fizemos um estudo, desenvolvemos, ele foi mais detalhado, e nós estávamos aguardando o início do processo licitatório.
Essas coisas no serviço público são, às vezes, um pouco demoradas, mas estava tudo certo para o início do desenvolvimento final do projeto, para que a gente pudesse ter os elementos para a obra. E aí veio a notícia que ali também não era o lugar adequado, porque havia a perspectiva da construção de piscinão, havia outros entraves, e novamente então o projeto foi suspenso. Aí foi uma pena, porque ele estava bem encaminhado já para uma concretização dos contratos, para que a coisa fosse para frente. Passou um outro tempo, e novamente contatos entre o secretário de Cultura, o Carlos Calil, e a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, o secretário Eduardo Jorge, houve de novo a perspectiva de que se construísse o teatro no lugar original. Fala mais alto? Será que esse microfone aqui funciona? Funciona. Funciona?